Crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir a história de Daniel na Cova dos Leões. Em um belo palácio morava um rei chamado Dário. Dário, ele tinha um reino tão grande, que chamou mais 3 pessoas para ajudar a governar o seu reino. E entre esses homens estava Daniel. Daniel era um homem com espírito reto, obediente a Deus. E o rei Dário sempre observou Daniel e viu que ele era um homem temente a Deus. Por isso, estava pensando em colocá-lo para governar todo o seu reino. Em seguida, se reuniram os conselheiros, presidentes, governadores, que não gostaram nada da ideia do rei colocar Daniel para governar todo o seu reino. Eles começaram a andar de um lado para o outro, furiosos, tentando encontrar alguma situação, ocasião para acusar Daniel, mas não encontraram nada, porque Daniel era temente a Deus. E assim ficaram pensando, até que um falou: e se nós encontrássemos algo relacionado ao Deus de Daniel? E pensaram um pouco, e se reuniram e foram correndo para encontrar o rei e fazer um decreto. Ó rei! Ó rei! Viva eternamente! Todos já concordaram para o Senhor fazer um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus, a qualquer outro homem, nos próximos 30 dias, a não ser somente a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei achou interessante essa ideia desse decreto e então resolveu fazer este decreto. E assim assinou também o decreto. Daniel soube do decreto, mas não se importou e foi para a sua casa e em cima, no seu quarto, onde as janelas estavam abertas para Jerusalém, ele fazia a sua oração 3 vezes por dia, de joelhos. Ele adorava a Deus, louvava a Deus. E enquanto isso, escondidos estavam os homens que queriam encontrar alguma coisa para acusar Daniel. E quando viram ele na janela da sua casa fazendo oração ao Deus vivo, logo lembraram do decreto e resolveram contar para o rei Dário. Ó rei! Ó rei! Assinaste um decreto ordenando que todo aquele que fizesse oração a qualquer outro Deus, a não ser a ti, ó rei, durante 30 dias fosse lançado na cova dos leões. O rei disse: claro, eu fiz esse decreto, eu lembro. Pois é, Daniel desonrou o Senhor e descumpriu o decreto. Ele faz orações ao seu Deus 3 vezes ao dia, adorando o Deus dele. Quando o rei ouviu isso, ficou muito triste e fez de tudo para salvar Daniel. Mas os homens não queriam saber e foram junto ao rei e falaram: decreto é lei.
E assim, o rei ordenou que chamassem Daniel para lançá-lo na cova dos leões. E assim estava Daniel diante da cova dos leões. E nesse momento o rei disse para Daniel: Daniel, que o seu Deus, que tu serves, que ele te livre dessa situação. E assim os soldados pegaram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E nesse momento também pegaram uma pedra bem grande e colocaram na boca da cova. E todos foram para a sua casa. O rei, no quarto do palácio, passou a noite jejuando em favor de Daniel. Não conseguia dormir, porque ele gostava muito de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus e não merecia passar por isso. Mas ele jejuou em favor de Daniel e não via a hora do dia amanhecer. E bem cedo o rei chegou à cova dos leões e com uma voz bem triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, Deus te livrou da boca dos leões? E nesse momento Daniel respondeu: Ó rei, vive eternamente! O meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E assim o rei ordenou aos soldados para que abrissem a cova e retirassem Daniel lá de dentro. E Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum arranhão e foram correndo para o palácio para contar o que havia acontecido. O rei anunciou para todas as nações que todos os homens temam o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo que permanece para sempre. E Daniel prosperou em tudo em sua vida. Essa história fez sentido para você? Vamos seguir o exemplo de Daniel, falar com o Papai do Céu todos os momentos. Assim, nos sentiremos seguros e confiantes nas situações difíceis de nossa vida. Jesus é o seu melhor amigo e Ele está pertinho de você, cuidando de você o tempo todo.